Tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula hoje e nós vamos falar hoje sobre os órgãos dos sentidos. E não perca, no finalzinho dessa aula, tem um pequeno vídeo para vocês, tá ok? Bom, percebendo o mundo. Você sabia que os órgãos dos sentidos ajudam a perceber o mundo que nos cerca? Observe a ilustração e imagine que você esteja nesta festa. Converse com os colegas e o professor e responda: o que você pode ver? Que sons você pode ouvir? Que sabores pode sentir? E que cheiros? Se você deitasse no gramado, que sensação poderia sentir a sua pele? Então, essas perguntas aí você pode, olhando a imagem, e imaginar como seria se você estivesse aí, tá ok? Então, aqui na página 152, vamos realizar as atividades, tá? Seguindo as orientações que a mamãe, o papai ou um adulto aí de casa vai dar para vocês, certo? Então, vocês vão descobrir os objetos usando os órgãos do sentido, esses três que estão aí, o tato, a audição e o olfato. Então, poderá ser feito da seguinte maneira. Pode vendar os olhos e deixar que toquem os objetos e descubram qual é esse objeto, né? Trabalhando assim o sentido do tato. E pegar alguns produtos com cheiro, né? Tipo perfume, pó de café, e deixar que eles cheirem e descubram o que é que eles estão cheirando, né? Que cheiro eles estão sentindo, de qual produto eles estão sentindo o cheiro. Trabalhando assim o sentido do olfato. E selecionar alguns objetos que produzem sons, né? E aí então tentar identificar qual é o objeto ou qual é o som que ele produz, né? Trabalhando assim o sentido da audição. E por fim, no final de tudo isso, marcar o órgão do sentido com o qual você reconheceu mais objetos. Qual deles você teve mais facilidade de reconhecer com o tato, audição, olfato? Qual deles for, você marca um X, beleza? Agora aqui nós vamos passar para a produção de texto, atividade de produção de texto. Com a ajuda da professora, você e os colegas deverão registrar 3 informações sobre os órgãos dos sentidos. Então, vocês podem registrar aqui 3 informações que vocês acharam bem interessante, relacionada aos órgãos do sentido. Bom, então aqui a Pro colocou as 3 informações que podem auxiliar vocês aí na execução dessa atividade, tá? Eu coloquei a língua como responsável por reconhecer os sabores, os pelos do nariz que captam os odores e os olhos como câmeras que filmam as imagens. Mas vocês podem ficar à vontade para colocar as informações que vocês acharam mais interessantes, tá bom? Página 153. Sons que se parecem. As rimas são encontradas em diferentes tipos de texto, como poemas, quadrinhas e cantigas. Veja como podemos brincar com o nome dos órgãos dos sentidos. De olho no texto. O laboratório sem sentido. Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo, o trovão, o que faz a cabeça tinir. E vejam, meus jovens, luzes fortes a brilhar, mas cuidado, por favor, para não se cegar. E toquem, meus alunos, toquem sem medo, são só tripas de toupeira, passem bem o dedo. E mastiguem, meus garotos, sem nenhum desperdício, cozido de olho de sapo faz parte do exercício. E cheirem, meus cientistas, cheirem este queijo, ele é mais antigo que o meu primeiro beijo. Esses são os sentidos. Chegamos ao fim da lição. Semana que vem, doenças. Preparem-se para a diversão. Aqui na página 154, nós vamos realizar as atividades. Número 1. Recite novamente o poema e pinte nele 2 pares de rima. Utilize uma cor diferente para cada par. Vamos lá? Aqui para a página 153, nós vamos ler o poema e encontrar o par de rima, certo? Ouçam, minhas crianças, vamos todos ouvir o estrondo, o trovão, o que faz a cabeça tinir. Então, aqui eu já deixei marcado para vocês terem uma ideia de como é para fazer.
o par de rima na primeira parte do poema. Ouvir, tinir. Escolhi a cor rosa e pintei esse par de rima. Agora vocês vão fazer em todas as partes do poema. Encontre o par de rima, escolha uma cor e pinte bem bonito. Na 154, na atividade de número 2, escreva palavras que rimem com ouvir, trovão e brilhar. As palavras que vocês quiserem que rimem com essas palavras aqui, vocês escrevem nessas linhas, certo? Virando na página 155, vamos realizar a atividade de número 3. Localize e contorne nos versos a seguir as palavras que se referem aos órgãos dos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. O órgão da visão, eu uso os meus olhos, certo? Então, quando eu vejo, eu uso a visão. A audição é quando eu ouço, então é o ouvido. O tato é quando eu pego, quando eu sinto, quando eu toco em alguma coisa. O olfato é o cheiro, né? O odor que nós sentimos. E o paladar é o gosto que nós sentimos quando comemos alguma coisa. Então, nesses versos aqui abaixo, nós vamos encontrar a palavra que refere a esses órgãos. Então, no primeiro verso, ouçam minhas crianças, vamos todos ouvir. E qual órgão que está representado aqui? Quando eu falo em ouçam, eu lembro do quê? Eu lembro do ouvido, né? Porque eu vou ouvir. Então, eu vou fazer o quê? Vou lá no ouçam e vou circular, certo? E assim em todos os outros. E nós temos a página 156, que é a lição de casa. Bom, peça a um adulto da sua casa que releia os versos do poema O Laboratório Sem Sentido, transcrito abaixo. Depois crie um desenho para ilustrá-lo. Então, vai ler o trecho do poema e vai fazer um desenho aqui nesse espaço abaixo, certo? Atividade número 2. Escreva 2 palavras que rimem com criança e diversão. E atividade número 3. Escreva as letras do alfabeto que vem imediatamente antes e depois das letras que estão aqui no meio, ó. Então, aqui eu tenho a letra L. Qual letra que vem antes? Eu coloco aqui. E qual letra que vem depois? Eu coloco aqui, certo? Então, crianças, por hoje é só. Logo agora no final do vídeo, a professora separou um filminho bem curto para vocês que falam sobre os 5 sentidos. Acho que vocês vão gostar, tá bom? Então, beijo, fique com Deus e até logo! Com meu corpo eu posso ver, cheirar, ouvir, saborear, tocar. Temos 5 sentidos que nos ajudam a aprender sobre o mundo à nossa volta: visão, olfato, audição, paladar, tato. Eu uso meus olhos para ver. Com a visão, eu posso ver as cores. Eu uso meu nariz para cheirar. Com o olfato, eu posso sentir o perfume das flores. Eu uso meus ouvidos para ouvir. Com a audição, eu posso ouvir vários sons, como uma música. Eu uso a minha língua para provar a comida. Com o paladar, eu posso sentir, por exemplo, se o alimento é salgado ou picante. Eu uso minhas mãos para tocar. Com o tato, eu posso sentir se uma bola é dura ou macia. Você sabia? Com meus ouvidos, eu posso ouvir o galo cacarejar, cacaricá, e o tambor bater, tum, tum, e o carro andando, vrum. Com meus olhos, eu posso ver o livro, o sol, a bola.
Com o meu nariz, eu posso cheirar pizza, flor, perfume, sabonete, meias fedidas. Com a minha boca, eu posso provar a maçã, um delicioso sorvete, um cachorro quente e um suco delicioso. Com as minhas mãos, eu posso tocar o pelo do cachorrinho, sentir a concha e apertar o meu ursinho de pelúcia e apertar as bolinhas de uma pulseirinha. Vamos ver se você aprendeu? Que sentido Miguel está usando para saborear essas ameixas? Você respondeu paladar, você acertou. E não se esqueça, aprender sobre o corpo humano é bem divertido. Cuide bem dele, pois ele é o único e é seu melhor amigo.